Bom, pessoal, hoje é a nossa terceira aula sobre o design, desde os tempos primitivos até chegarmos aos dias atuais, passando por todos os arquitetos, os designers. Hoje nós vamos ter uma sequência de exemplos desses profissionais para a gente falar sobre a nossa produção, tá bom? Vamos lá? Mobiliário contemporâneo, parte 3. Como o nosso móvel segue sempre de perto a evolução do móvel europeu, deverá, portanto, ainda acompanhar as transformações produzidas pela técnica contemporânea. As peças concebidas pelo espírito moderno distinguem-se pela leveza de aspecto e de peso. As armações, sejam elas de madeira, junco ou metálicas, reduzem-se estritamente ao necessário, procurando assegurar uma estabilidade perfeita e proporções ajustadas ao corpo. No caso das cadeiras próprias para as atitudes ativas, sejam como no escritório, de piano ou uma sala de jantar, ou as mais cômodas, apropriadas para espera, conversa ou leitura, ou então as de grande conforto, poltronas estofadas e espreguiçadeiras. A produção industrial foi gradualmente deixando de lado os preconceitos e encontrando um novo caminho, passando a produzir em série e com grande economia de matéria-prima. Peças tecnicamente perfeitas, cuja pureza das linhas revelava um estilo diferente que não imitava os estilos anteriores. Design. A maior parte da bibliografia sobre a história do design e a própria palavra design, como é entendida por nós hoje, se concentra na fase do design moderno, iniciando-se com a Revolução Industrial do século XIX. A produção em série, cada vez maior, valorizou muito o modelo a partir do qual se produzia e, portanto, do trabalho do artesão criador. No início, a indústria causou uma grande queda de qualidade, porque os produtos não eram necessariamente adequados às novas tecnologias. Não era simplesmente pegar um objeto que existia na época e transpô-lo para um sistema novo de fabricação. Era necessário que os produtos fossem concebidos para serem desenvolvidos dentro desse novo processo. A princípio, a criação ficava ainda a cargo do artesão, que não só criava, mas também produzia as peças. Porém, a otimização do processo fez gerar uma necessidade no rigor do projeto, fazendo com que surgissem novos profissionais especializados em projetar os produtos. Essas mudanças na forma de produção cada vez mais se fez necessário que houvesse alguém responsável pela concepção dos objetos industriais. Essa figura seria conhecida como arquiteto ou simplesmente designer. O produto bem projetado é esteticamente harmonioso e funcional, com design tecnologicamente viável e ergonomicamente correto, atendendo aos usos e costumes da sociedade, da história e dos lugares. O design do mobiliário é muito amplo, constituído de pesquisas, de história, de cultura, formas, cores, tendências, materiais e novas tecnologias. Um dos grandes responsáveis pelo design foi a escola Bauhaus. A Bauhaus é uma escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda que funcionou entre 1919 e 1933 na Alemanha. Foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado modernismo, no design e na arquitetura, sendo uma das primeiras escolas de design do mundo. A escola foi fundada por Walter Gropius, em Weimar, no ano de 1919. A maior parte dos trabalhos feitos pelos alunos nas aulas oficinas foi vendida durante a Segunda Guerra Mundial. A intenção primária era fazer da Bauhaus uma escola combinada de arquitetura, artesanato e uma academia de artes, o que acabou sendo a base de muitos conflitos internos e externos que se passaram ali. O principal campo de estudo da Bauhaus era a arquitetura, como fica implícito até pelo próprio nome, mas também havia espaço para outras expressões artísticas. Um dos objetivos principais era unir artes, artesanato e tecnologia.
A máquina era valorizada e a produção industrial e o desenho de produtos tinham lugar de destaque. Não se ensinava nada de história na Bauhaus, porque se acreditava que tudo deveria ser criado por princípios racionais ao invés de utilizar padrões herdados do passado. Havia uma necessidade de ruptura com o passado para poder estar aberto às novas tecnologias surgidas pela Revolução Industrial. Em 1933, a escola é fechada por ordem do governo nazista. Os nazistas se opuseram a ela durante a década de 20, bem como a qualquer outro grupo que tivesse uma orientação política de esquerda. A escola foi considerada uma frente comunista, especialmente porque muitos artistas russos trabalhavam ou estudavam ali. Contudo, a Bauhaus teve impacto fundamental no desenvolvimento das artes e da arquitetura do Ocidente Europeu e também dos Estados Unidos da América, nas décadas seguintes, para onde se encaminharam muitos artistas exilados pelo regime nazista. O design de interiores teve então sua origem e conquistou o mundo. As criações surgidas no período Bauhaus são únicas, famosas, verdadeiras obras de arte, admiradas e comercializadas no mundo até hoje e sempre com destaque e glamour. Devido à sua história, assinada por mestres, por sua qualidade excelente e por sempre acompanhar qualquer tendência da arquitetura moderna. Alguns nomes que representam esse período da Bauhaus são Marcel Breuer, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Eileen Gray, Charles Ray Eames, Paul Kjarkom, George Nelson, Arne Jacobsen, Vernon Panton, Pierre Paulin, Garrett Hitchfield, novos designers modernos dos anos 2000 a 2012. Um dos destaques nacionais, um dos representantes seria o brasileiro Sérgio Rodrigues. Também temos os irmãos Fernando e Humberto Campana. Um dos grandes nomes do design internacional é Ron Arad. Arad nasceu em Tel Aviv, Israel, em 1951. Estudou na Academia de Artes de Jerusalém entre 1971 e 1973, para depois se graduar na Architectural Association de Londres, em 1979. 2 anos depois, abriu na capital britânica seu escritório showroom, One Off.
onde não só conseguiu deslanchar seus próprios trabalhos, como também ajudou na divulgação de designers ingleses vanguardistas. Filho da mesma geração de Philip Stark, Arad colaborou à sua própria maneira e com muito senso de humor na desconstrução da rigidez da escola Bauhaus, emprestando estilos clássicos, peças achadas e usando o trabalho refinado, criou formas biomórficas com nomes curiosos, como a poltrona de Big Easy e a chaise longue After Spring Before Summer, que no final das contas acabaram por se transformar em objetos de colecionador e parte permanente de coleções de museus como o Victoria e Albert, em Londres, e o Centro Georges Pompidou, em Paris. Outro grande representante do design internacional é Karim Rashid. Karim Rashid, um grande nome do design mundial egípcio, nascido no Cairo, filho de ingleses e que cresceu no Canadá. Hoje, com 61 anos, Karim é formado em design industrial pela Collection University em Ottawa, no Canadá. Ele assina mais de 2.000 criações entre interiores, moda, móveis, luminárias, artes, música e instalações. Bom, depois de vermos todos esses exemplos, todas essas criações, todos esses desenhos, a gente vai agora colocar na nossa planta, lembra? Naquela planta que a gente já estava produzindo nos meses anteriores. O que nós vamos fazer com isso? A partir daquelas objetos, daquelas pecinhas que nós devemos ter produzido, que foram parte do layout que a gente estudou nesses ambientes, lembra? Agora a gente vai começar a construir isso numa proporção 3D. Né? Como nós vamos fazer isso? A partir de papel, a partir de objetos, de pequenas peças de reciclagem, a gente vai começar a construir e colocar dentro dessa nossa planta para a gente dar continuidade a esse nosso projeto. Tá? Um pequeno pedaço de papel dobrado poderá virar uma peça. Lembrem-se que a gente fez objetos tipo um fogão que foi usado na cozinha. Ela será agora a partir da dobra. Lembrando sempre, gente, que nós trabalhamos em escala. Isso daqui está na escala 1:25. Eu falei exaustivamente sobre a escala. Então, a partir de um pedaço de papel, a gente vai começar a construir isso aqui em 3D, ou seja, dar volume a essa peça. Vamos dobrando, vamos colocando em escala, em proporção e altura, para que a gente consiga ter isso em volumetria. Vamos, por exemplo, ver como se fosse um fogão, que a gente consegue começar a dar volume a isso. A partir deste pequeno pedaço de papel um pouco mais rígido montado, a gente começa a criar dimensões. Isso nós vamos introduzir na nossa planta, tá? Isso nós vamos fazer parte também das próximas aulas de perspectiva, uma vez que a gente vai ver isso em volumetria, em distância, né? Com os pontos saindo. Então, a próxima eu espero que vocês já tragam, tá? Uma cadeira, né? Um pequeno movimento de um papel, é possível, pelos exemplos que a gente viu no dia de hoje, que isso vire um objeto em 3D, uma cadeira, um objeto, um móvel, tá? Usem a imaginação, criem seus objetos, mas lembrando, sempre dentro de uma escala, tá? Que a gente vai estar utilizando nos próximos exercícios, ok? De repente isso é um pé, de repente isso é um pé de uma mesa, tá? Fique à vontade, use a criatividade e estamos aqui para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então até a próxima, tchau, tchau!